Quero te convidar para abrir em 2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ter uma leitura um pouquinho extensa, mas é a palavra de Deus e ela fala conosco com certeza. Já muita coisa vai estar revelada aqui, resolvido. Capítulo 20, nós vamos ler do versículo 1 ao 30. Segunda Crônicas. Amém? Depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em toda Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti da nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste por herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jezael, filho de Zacarias, filhos de Beania, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo o Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta tão grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posições, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se a Josafá em pé
e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguro, crede nos seus profetas, e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamento sagrados e marchando à frente do exército louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e seu povo para saquear os despojos que acharam entre os cadáveres, riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale da bênção, onde louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de vale da bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Até aqui. Irmãos, talvez uma pergunta que nós podíamos fazer: o que fazer quando a gente não sabe o que fazer? O que fazer quando não sabe o que fazer? Foi algo que esse rei teve que fazer. Mas, para nós entender um pouco o que ocorreu aqui, eu só quero falar um pouquinho. Josafá, ele é descendente de Davi, né? Davi, Salomão, Roboão, Abias, Asa e Josafá. Ele está nessa linhagem. Agora, se nós olharmos o capítulo 17, nós vamos entender bastante por que aconteceu isso. Porque foi uma coisa tremenda, amém? Foi uma história, uma batalha sem lutar, algo sobrenatural que ocorreu. Lá no capítulo 17 diz que Josafá era um homem com coração ousado em seguir os caminhos do Senhor. Ele era um homem acima da média. Ele era alguém além do básico, que só faz, digamos assim, não, eu faço isso aqui, tá bom, dá para manter. Não, dá para perceber que ele era um homem ousado, um coração ousado em seguir os caminhos do Senhor. O 17,6 diz assim: e quando ele assumiu o reino, o povo de Israel não estava numa época de seguir ao Senhor. Tinha esquecido os princípios, a palavra, a lei. E esse cara, no 3º ano do mandato, ele pega príncipes, levitas e sacerdotes e coloca para percorrer todo Israel. Diz a palavra que eles percorreram todo Israel, ensinando o livro da lei do Senhor ao povo. Não foi pouca coisa, foi 5 príncipes, a gente vê a lista ali, 9 levitas e 2 sacerdotes. Foi da alta gabarito, quem conhecia, para ensinar todo o povo o livro, saber aquilo que Moisés tinha escrito, quem era Deus, o Deus que escolheu eles como povo, que provavelmente tinha sido esquecido.
e ele trouxe ao povo, trouxe a memória deles, e é esse homem que de repente os caras escolheram para ameaçar, para invadir na época dele. Um homem que temia Deus, um homem que tinha um coração voltado para as coisas de Deus. E, irmãos, eu gosto muito desta parte e creio que é uma tarefa da igreja, é uma tarefa de todo o convertido ensinar a palavra, repassar aquilo que nós temos recebido. Porque provavelmente, irmãos, nós temos que olhar para trás, se aqueles caras não tivessem atravessado o oceano há anos atrás, para trazer a palavra para nós não estaríamos aqui hoje. Alguém se dispôs a trazer a palavra. Então, para mim, ensinar a palavra é alicerce. Ensinar a palavra é fundamento. Ensinar a palavra é uma semeadura que um dia vai colher. Amém? Um dia vai colher. Seja para os discípulos, seja para os nossos filhos, seja para os que estão ao nosso redor. Ensinar a palavra é alicerce, é fundamento, é algo necessário fazer. E esse homem com o coração voltado em servir ao Senhor, ele teve essa direção de ensinar a palavra. E é interessante que a primeira coisa que ele fez, irmãos, eu creio que é a chave para todos nós, quando estamos diante de uma situação. Ele estava diante de uma situação que humanamente estava perdida. E no versículo 12, para mim está a chave de tudo que ocorreu. Conhecendo o Senhor, como ele conhecia no versículo 12 do capítulo que nós lemos, ele diz assim: porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém nossos olhos estão postos em Ti. Aqui, para mim, ele tomou a decisão. Aqui foi tomada a decisão. E eu creio que muitas vezes, irmãos, quando o inimigo se levanta contra nós, e ele se levanta, nós precisamos de uma atitude nessa direção. Que a força, porque, não sei com vocês, você que não, mas às vezes para mim, olha, muitas vezes a gente tenta dar um jeito na nossa força do braço, naquilo que nós temos, né? Nós queremos vencer, às vezes, o inimigo com conhecimento, queremos vencer com dinheiro, queremos vencer com carisma, mas só se vence o inimigo quando nós olhamos para o Senhor, quando reconhecemos que em nós não há força alguma, mas Ele sim pode. A vida de Cristo que está em nós sim pode. E precisamos olhar firmemente para Ele. Hebreus diz que nós precisamos olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Nós podemos lembra Pedro, quando Pedro disse assim, quando viu Jesus sobre as águas, Pedro se empolgou e disse: Senhor, me chama aí que eu também ando, eu também quero participar dessa bênção. E Jesus, vem cá, vamos junto. E Pedro começou, eu creio que bem tranquilo e feliz de poder estar pisando sobre as águas sem afundar. E se olharmos com detalhe, o texto vai dizer que ele olhou para as ondas. E elas intimidaram Pedro. E ele começou a se afundar, se afogar. E Jesus vai e toma ele pela mão e segura. Irmãos, eu creio que esse é o detalhe. Eu sei que não é uma coisa tão fácil, mas é uma coisa de nós experimentarmos cada dia um pouquinho. É estar com nossos fixos em Jesus, os nossos olhos fixos, a nossa expectativa em Cristo. Porque há uma tendência também, assim como essa vida de Cristo é abundante, quer ser abundante em nós, há ainda uma vida do nosso homem natural, que muitas vezes ela também quer ser abundante. Ela quer achar que resolve, ela quer achar que pode resolver as coisas com aquilo que nós temos, que nós sabemos. E esse homem ali, de coração ousado em seguir o Senhor, ele toma essa decisão: olha, nós não podemos vencer o inimigo, mas os nossos olhos estão naquele que pode vencer. Então, irmãos, assim um conselho para nós precisamos estar com nossos olhos
nosso coração voltado para aquele que pode vencer por nós. Amém? E foi o que ele fez. E ele começou com oração e jejum. Ali diz que ele teve medo. É um sintoma de que o medo vem. Mas Josafá não deixou que o medo atormentasse. Porque a palavra também diz que o medo às vezes atormenta. Há descontrole. E ele não deixou. E esse medo, essa dependência dele, esse saber que não podia, eu creio que fez ele se jogar totalmente na dependência do Senhor. Irmãos, é isso que o Senhor deseja de nós. Totalmente dependente dele. Porque no Senhor nós encontramos um lugar de descanso, de sossego e de alívio. E também, irmãos, eu creio que uma coisa é certa. Quando a coisa aperta, nós oramos mais. Nós jejuamos mais. É difícil tu ouvir falar ou ler um livro sobre avivamento quando estava tudo bem. Quando nasce um avivamento, quando nasce alguma coisa nesse sentido, normalmente é que alguém está em crise. Uma cidade está em crise. A igreja está em crise. O inimigo está apertando, está estreitando, né? Então, normalmente, elas brotam de crises. Os grandes milagres de Deus são vistos nas crises. Porque é ali que o nosso coração fica sensível. Ali que nós nos humilhamos. E devia ser também no alto, e eu creio que é muitas vezes, quando a gente está bem, quando tudo está bem, vamos dizer assim, da gente também se prostrar, se humilhar, se quebrantar, reconhecer. Mas, normalmente, é nas crises que acontece mais isso. E por isso que nas crises também brotam coisas tremendas da parte de Deus. E tem horas que eu creio, irmãos, que a oração é no nosso quarto. Ou seja, todo dia a oração pode ser no nosso quarto. Mas tem situações que a igreja toda, o povo de Deus é chamado a orar junto. E era o caso deles ali. O Salmo 133 diz como é bom e agradável, né? Viver unidos, irmãos, ele vai descrevendo, e quando chega o final, ele diz que ali o Senhor ordena a bênção e vida para sempre. Então eu creio que tem vezes que a gente precisa se juntar, clamar, se quebrantar diante de Deus. E eu creio também que esse tempo aí é um tempo disso. Se nós olharmos, talvez podemos dizer assim, sim, a pandemia já não se fala mais tanto, está passando, glória a Deus. Mas, irmãos, eu creio que a igreja no mundo todo ela está espalhada. Assim como nós aqui. Creio que os irmãos de Três Coroas, das outras congregações, ela está fragmentada. Ela não voltou ao convívio por N motivos. Mas pensa que o diabo não está trabalhando, ele está trabalhando naquilo que ele costuma fazer, que ele sabe fazer, esfriar, dizer que não precisa. Então eu creio que é um tempo sim, de nós orarmos, de nós jejuarmos juntos, de nós nos quebrantarmos para juntarmos as ovelhas novamente. Amém? Tem muitos irmãos que não estão convivendo. E tem muitos nessa cidade de 27 mil habitantes para serem salvos, para que a mesma salvação que chegou até nós chegue até eles. Então eu creio que nós vivemos um tempo parecido com esse de Josafá. Pode ser assim mais calmo, mas o inimigo está ganhando muito terreno, calmamente até, e outras vezes com violência, que nem na Ucrânia agora, né? Aqueles pessoal saindo de suas casas, deixando tudo, dá uma dor no coração, né? Só a gente olhar alguns relatos, contando assim, te coloca no lugar deles, né? Cada um de nós, para ver como seria. Então eu creio, irmãos, que é tempo de nós nos ajuntarmos e orarmos, e buscarmos a face do Senhor pedindo graça, pedindo misericórdia. E como orar? Ele diz que eles se quebrantaram, jejuaram. E por que esse povo veio, irmãos? Aqui eu creio que está o fruto do ensino. Josafá teve a direção de ensinar quem era o Deus desse povo. Por isso eles vieram. Por isso eles estava fresquinho na vida deles, quem era o Deus dele. Os levitas, os sacerdotes, os príncipes tinham passado todas as cidades explicando. Eles estavam na mente deles, eu creio, que Deus tinha feito
com o povo de Israel até ali. Tinha ensinado a lei para eles, a palavra que eles tinham até na época. Porque quando nós jejuamos, eu creio que nós demonstramos que estamos com mais fome daquilo que Deus tem do que de comer uma boa comida, um bom café, um bom almoço. Eu creio que é necessário orarmos, jejuarmos sempre. Mas nas crises, nos objetivos, que às vezes saltam aos nossos olhos, porque às vezes nós só dizemos, pois é, está assim mesmo. Se eles tivessem dito, talvez, pois é, fazer o quê, né? Iam sucumbir. Mas os olhos deles voltaram para o Senhor. O coração deles se voltou confiadamente para o Senhor. E tiveram livramento. E esse é o ponto que nós precisamos, eu creio, ver, olhar a palavra, tirar algo para nós. Uma coisa que eu acho tremenda, nos dá muita força. Então, não sei se tu já tem feito isso, se é normal para ti, mas olha, eles tiveram um detalhe, eles oraram baseado numa promessa de Deus. E pedir a Deus aquilo que Ele prometeu é tranquilo, irmãos. Deus está empenhado em cumprir toda a sua palavra. Amém? Deus está empenhado em cumprir aquilo que Ele disse. Ele não deixa nenhuma das suas promessas cair por terra. E Josafá vai lembrar a Deus, vai lembrar aquilo que foi que Deus falou quando inauguraram o templo de Salomão, quando foi consagrado o templo de Salomão. Que está lá em 1 Reis 8, 37, 38, ele diz, quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos ou larvas, quando o seu inimigo o cercar em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, tudo isso eles sabiam. Deus tinha dito. Por isso, daí, 2 Crônicas também, 7, diz lá, se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos, atentos aos meus ouvidos, e a oração que se fizer nesse lugar. O que Josafá fez? Ele olhando para o Senhor disse, Senhor, eu tenho algo para conversar contigo. E daí ele diz no versículo 9, ele lembra exatamente isso. Senhor, tu disse, se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Veja bem, tinha uma promessa de livramento para eles, que foi feita lá quando Salomão fez. Aí passou mais 2 reis, e chegou na vez de Josafá e disse, Senhor, eu quero te lembrar de algo. Eu quero te lembrar de algo, porque tu é um Deus fiel, que foi fiel com Davi, que foi fiel com o povo, porque ele conhecia a lei, tudo que tinha ocorrido, e agora nós estamos neste apuro aqui. E eu creio que não tem problema nenhum, não é querer dizer algo para o Senhor, é só trazer diante de Deus, Senhor, que bom que tu fez uma promessa para nós. Que bom que nós podemos buscar naquilo que tu diz, naquilo que tu prometeu. E o povo se reuniu então para orar, jejuar, mas também creu nessa palavra que eles tinham de Deus. O que fazer? Diz ali que todos estavam de pé diante de Deus, homens, mulheres e crianças. Irmãos, por quê? Porque eles tinham sido ensinados. Porque estava fresquinha a palavra de Deus na mente deles. Eles tinham sido ensinados. Agora Deus começa a falar para Salomão, cumprindo a promessa. Como é que é para ti, meu irmão, orar sobre as promessas?
Em 2 Coríntios 1,20 diz: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. E nós podíamos olhar lá em Mateus, pedir a buscais achareis, bateis abrir-se-vos-á, todo o que pede recebe. Jeremias 29 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis como? De todo o coração. Isaías 41:13, um versículo que eu, assim, entre tantos outros, mas promessas que estão na mente sempre, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: eu te ajudo. Quando nós olhamos para a promessa de Deus, ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda depois de grande não se desviar dele. Irmãos, isso não é um conforto, não é algo tremendo para nossas vidas? E assim nós podemos olhar talvez 100, 200, 300. Quantas promessas tem na Bíblia? E orar sobre as promessas que Deus deu. Isso que Salomão fez, ele disse: Senhor, tu prometeu. E daí Deus fala para ele, no 15, não temais nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Imagina o alívio. Tu imagina o alívio do pessoal ouvir isso. Imagina, meu irmão, e eu creio que tu já experimentou isso, talvez se abrisse aqui agora e eu testemunhar. Quando tu está numa difícil assim, e daí tu cala no teu coração assim, Deus dizendo: isso é comigo, te aquieta, sabe? Deixa eu resolver isso aí. Deixa eu resolver. Se tu não experimentou, tu pode experimentar. Porque Deus faz assim. Não é às vezes a hora que eu quero, o tempo que eu quero, mas o tempo que Deus quer. Eu creio que coisa confortante foi isso para eles. Que coisa confortante é para nós hoje. Olhar e começar a ver as promessas, olhar para Deus. Eu volto a dizer, irmãos, é muito importante o ensino, o conhecimento. Como é que nós vamos lutar com o inimigo? Muitas vezes nós não temos um alicerce. Porque a nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue. Mas de poder olhar para a palavra e poder lutar baseado na palavra. No 17, daí Deus diz para ele, o texto que lemos: vocês vão sair, diz, amanhã vocês vão sair ao encontro do inimigo. Porque tinham muitas armas, porque Josafá tinha treinado no exército, era bom de espada, atiradores de pedra ou alguma coisa assim, valentes. Não. Vão sair ao encontro por quê? Não era por ser valente, por ser treinado, porque o Senhor é convosco, a palavra diz. Vocês não precisarão lutar. Ficai parado e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Eu creio que muitas vezes a gente se esgota no assunto, se esgota em algo que está ocorrendo em nossas vidas. E daí quando não tem mais jeito, provavelmente a gente cai de joelho, quando esgotou todas as possibilidades, e a gente diz: Senhor, realmente eu entrego isso para Ti. É certo e é correto, mas podíamos ter feito no começo. Poderíamos ter feito no começo. Ele diz: vocês não vão, não é as armas, não é o preparo, é a presença de Deus que vai dar a vitória. A palavra diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós precisamos entender, irmão, que a nossa vitória, ela vem do Senhor. Não importa a área, se nós somos filhos de Deus, tudo passa por Ele. E ela vem do Senhor. Não é a força do braço. Tem uma frase que eu já li aqui uma vez, diz que quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. E
Eu queria trazer um questionamento, primeiro para mim, depois para vocês. Será que muitas vezes nós não trabalhamos muito e oramos pouco? Será que muitas vezes nós não esforçamos, ficamos de língua de fora, fazendo muitas coisas, tentando resolver e oramos pouco? Agora, o que acontece quando a palavra de Deus vem e acalma o teu coração? Qual é a sensação que tem? O que é que brota a partir daí? Louvor. O resultado de acalmar o coração, de quando Deus diz: ó, essa guerra é minha, vocês não vão precisar lutar. Aí começou a despertar um grande louvor e adoração. Diz que todos se prostraram, versículo 18, de rosto em terra, e adoraram o Senhor. Diz que os levitas conduziram um louvor alto, sobremaneira. Eu creio e nós podemos perceber muitas vezes, a adoração é algo impactante. O povo de Deus, se nós olharmos muitas vezes, tinha muita facilidade de se prostrar, de colocar diante de Deus. E eu creio, irmãos, que nós precisamos também orar por essa liberdade. De só nos preocuparmos. Nós estamos aqui, por exemplo, nesse lugar. Nós estamos aqui para cultuar a Deus. E eu não preciso me preocupar com o que alguém vai pensar. Porque aonde o Espírito está conduzindo a ordem e a decência, não tem problema. Sabe, às vezes de se prostrar, de adorar o Deus da maneira, às vezes o coração está pulsando para fazer algo. E eu não me mexo. Pode ser que eu estou falando uma coisa minha, eu estou falando de mim. Mas que precisa ser vencido. Esse povo se prostrou em adoração a Deus. Agora a pergunta que eu te faço: quando eles adoraram, cantaram alto sobre maneira, já tinham vencido a batalha? Não tinham vencido a batalha. Eles tinham o quê? Eles tinham a promessa de Deus. E você e eu temos a promessa. Amém? Nós temos a promessa. Fé, o que Hebreus diz lá? É a certeza do que se espera, a convicção de coisas que ainda não se enxergam. Isso é fé. O povo fez um louvor depois que estava tudo ganho. Fez, mas fez antes também. E Josafá lhe dá uma palavra preciosa. Ele diz: ó, escutem vocês, escutem. No versículo 20 ele diz: crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Ele reforçou aquilo que dizia: crede, estareis seguros. Crede nos seus profetas, porque o profeta de Deus falou ali, e era assim que acontecia. Hoje nós poderíamos dizer também: crede na sua palavra, e prosperareis. Claro que podemos crer nos profetas de Deus, verdadeiro, mas também temos a palavra hoje, com toda a revelação. Que coisa tremenda! Crede no Senhor Deus, estarás seguros. Imagina diante de uma grande multidão que vinha contra eles. Porque, irmãos, às vezes se levantam coisas que não adianta. Tem coisas na nossa vida que o dinheiro não resolve, que estratégias não resolvem. Só Deus pode resolver. Então, não deixe para esgotar todas as possibilidades para descansar em Deus. Não importa a situação, irmão, que tu está hoje. Se é alguma sequela, se é algumas questões, preocupação do coronavírus, se é uma preocupação financeira, se é uma preocupação com os filhos, com os pais, se é alguma angústia, alguma depressão que está batendo a porta ali, por vários motivos. Então mesmo Deus está dizendo: crede em Deus, você está seguro. Vai passar, vai ser resolvido se crer. Por quê? Porque você pode chegar em casa, pegar e começar as promessas que é para ti, do cuidado de Deus. Você é filho de Deus, assim como Israel era povo de Deus. Hoje nós somos, eu diria assim, muito mais perto, porque hoje eles tinham que ouvir o profeta.
Hoje nós vemos a palavra, vemos o profeta, e o Espírito Santo mora em nós, habita em nós, o próprio Deus. Então eu diria assim, nós estamos com alguns privilégios a mais. Mas a receita eu creio que é a mesma. Olhar só para o Senhor. Oração, jejum, quebrantamento e louvor. Oração, jejum, quebrantamento e louvor. Não depois do problema resolvido o louvor, mas antes. O louvor vai na frente, irmãos. Dificuldade está batendo a porta? Canta, adora, deixa brotar de ti o louvor que o Espírito Santo traz. Não era mais o exército que foi enfrentar o inimigo, foi a equipe do louvor. Era ali, vamos dizer assim, foi os irmãos, foi os levitas que conduziram o povo em direção àquela grande multidão que vinha. O louvor confundiu o inimigo. O louvor, a palavra diz, move a mão de Deus. Porque eu volto a dizer, a nossa guerra não é contra a carne e sangue, irmãos. Então às vezes não adianta xingar, não adianta espernear, não adianta reclamar, não adianta puxar a espada, mas adianta se colocar de joelho, adianta orar, se quebrantar, confiar na palavra de Deus que foi dita, que é dita para nós. E ali diz que eles não precisaram lutar, e recolheram. Tu pode ler todo o Antigo Testamento, creio que não cita outra batalha que não lutaram com tanto despojo. Tem outros relatos também, semelhantes, mas eu creio que essa aí de 3 dias, de não poder carregar tudo, é o maior deles. E aquele lugar ali, que era um buraco lá de 400 metros abaixo do nível do mar, perto do Mar Morto que eles estavam, em Gede, eles colocaram o Vale da Bênção. É isso que Deus quer fazer com a tua vida, irmão, com a nossa vida como igreja. Eles têm uma batalha difícil, num lugar terrível, difícil acesso, que Deus quer transformar isso num vale de bênção. Amém? E pode ter certeza que Deus quer. Aquilo hoje que talvez está metendo medo em ti. Tu olha, mas o que é que vai ser? Estou pensando para o ano que vem. Estou pensando daqui 2 meses. O que é que vai ocorrer? Eu vou ter que enfrentar tal coisa. Está previsto. Está às portas. Está chegando. Como é que vai ser? Tenha teus olhos fixos em Jesus. É a mesma receita. Tenha teus olhos fixos em Jesus. Talvez o versículo que eu mais cito aqui: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Amém? A mesma situação, o mesmo Deus que esteve com eles lá, é o mesmo Deus que está em nós. Amém? Que está entre nós. Vamos ficar de pé, irmãos. Se tu não pode, também pode ficar sentado, mas eu queria te convidar e dar um tempinho para tu pensar diante de Deus. Se tu te sente ameaçado, tem algo que está te ameaçando, mesmo em pensamento, tem algo que não para de te, sabe, aquela coisa que está doendo ali, aquilo que tu está pensando, como é que vai ser o ano que vem, como é que vai ser tal coisa, que normalmente essas coisas nos assaltam muitas vezes. Eu quero te convidar a tu entregar isso. Não espere não poder mais. Você não precisa esperar, está tão ruim, está tão cansado, está tão esgotado. A gente pode entregar antes e receber de Deus a palavra que a luta é dele. Amém? Eu queria te convidar. É fé. Eles cantaram antes de ver o inimigo derrotado. Isso é fé, irmãos. Fé
é ter convicção de que algo que Deus diz vai ocorrer. Eu quero te convidar amanhã, essa manhã, tu encher o teu coração de fé, a tu olhar para Jesus e saber que o amanhã, assim como a tua vida que tu entregou no Senhor, pertence a Ele. E tu pode te alegrar hoje. Tu pode te alegrar hoje. Mesmo que o inimigo está vindo, tu sente, mas está vindo, mas está vindo. Tu vai dizer, mas pastor, mas está vindo. Olha para Jesus. Essa luta é dele. Nós cabe orar, jejuar, olhar para Ele. Se Ele disser para nós fazer alguma coisa, o que Ele disse para eles? Ficar parado, vede, né? Cante, adore, ficar parado, vede. E Josafá disse, e eu quero repetir essa palavra: crede no Senhor, vocês estarão seguros. Cada um de nós entregou a sua vida para Jesus, estamos seguros. Amém? Existe uma eternidade bombando dentro de nós, que é para ser vivida hoje. E nós precisamos viver com alegria, irmãos. Nunca vai ter tudo resolvido. Não entre no engano de que tudo vai estar resolvido. Tudo deve estar entregue para o Senhor. Amém? No tempo certo vai ser resolvido. E nós podemos cantar hoje. Nós podemos louvar. Nós podemos nos alegrar. Porque essa vitória já foi ganha lá na cruz. Amém? Ela foi ganha lá por cada um de nós. O livramento que Deus fez com Israel é o mesmo que Ele pode e quer fazer conosco hoje. Receba essa palavra, irmãos. Não temais, nem vos assusteis, pois a luta não é vossa, mas do Senhor. Feche os teus olhos e fala com Deus agora. Eu creio, irmãos, que Deus nos chamou aqui nessa manhã para nos sair assim, animados, confortados. Não simplesmente porque eu estou dizendo, porque só não ler o texto, eu creio que já tocou no teu coração e tu ficou confortável do Senhor. É isso que Ele quer. Ele quer continuar vencendo por nós as batalhas. Agora, uma coisa que eu quero deixar para você, te atente a isso. Como Josafá fez, ensinar, falar do Senhor. Essa tarefa Ele depende de nós. Ele quis entregar para eu e você. Amém? Essa tarefa Ele entregou para nós aqui em Três Coroas e para os outros filhos dele. Aleluia. Pai querido, é tão bom, Senhor, nós sermos confortados por Ti. É tão bom nós olharmos e olhar que lá no passado Tu fez coisas tremendas, Senhor. Tu cuidou de uma maneira tão preciosa. Tu colocou o Teu povo no colo, Senhor. Tu guardou, Tu protegeu, Senhor. Tu deu vitória, Senhor. E Pai, nós temos experimentado hoje também, Senhor. Quantos de nós viviam angústias já terríveis, Pai, de não saber o que fazer. Eu posso confessar aqui que sempre que eu orei para Ti, o socorro veio, Senhor. E eu peço essa manhã que nós, tanto individualmente, mas também como igreja, nós possamos olhar em unidade para Ti, Senhor. Para fazer a Tua vontade, Senhor. Para cumprir o propósito também como igreja aqui nessa cidade, Deus. Para Tu acrescentar os salvos ao nosso meio, Deus. Para Tu consolidar aqueles que são Teus filhos, Senhor. Para Tu trazer um brilho nos olhos para cada um aqui, Deus amado. A alegria, o gozo, a satisfação de saber que a nossa vida é finita aqui, Senhor. Que os dias são rápidos. E que nós precisamos ter contigo, Senhor, e olhar para aquilo que a ferrugem não estraga, para aquilo que a traça não estraga. Pai, abre nossos olhos, Senhor. Toca no nosso coração. Traz uma inquietação na nossa alma, se precisa, em ter contigo, Senhor. Mas para aquelas coisas que o inimigo tem se levantado, dá a Tua paz para nós, Senhor. Fala ao coração dos irmãos aqui nessa manhã, Senhor. Para sair confiadamente em Ti, Senhor. Que Tu és, Senhor, que move aquilo que precisa, porque Tu nos amas. Há uma promessa sobre a nossa vida.
Há um querer, um desejo teu de cuidado sobre nós, Senhor. E eu oro, Pai, que cada um aqui possa ter a revelação para desfrutar dessa vida abundante, desse cuidado abundante, Senhor. E que Ele espalhe por nossas famílias, nossos filhos, que a tão grande salvação, ela chegue com abundância sobre cada bairro dessa cidade, Senhor. Salva os perdidos, Senhor. A Tua graça chegou até nós, Senhor. A Tua misericórdia chegou até nós, Senhor. A mesma nós clamamos que chegue aos outros também, Senhor. Que cada um aqui será fortalecido também para ser a Tua boca, Senhor. Para ser ousado em servir a Ti, Senhor. E esse servir, essa ousadia que Josafá tinha, nós também desejamos, Senhor. E isso inclui pregar o Evangelho. Isso inclui testemunhar os Teus feitos. Isso inclui, mesmo na hora da dificuldade, olhar para Te dizer: não, nós temos um Deus Todo-Poderoso, que luta por nós, que cuida de nós. Pai querido, nos entregamos nesse dia novamente a Ti, Senhor. E dizer: nós queremos a Tua vontade sobre nós, sobre a Tua igreja. E eu oro, Pai, que cada um aqui seja ministrado pelo Teu Santo Espírito, Senhor, na medida da fé que Tu tem dado a cada um, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus.